Então, aqui a gente discute as principais estratégias para você sair do amadorismo, para você aumentar o seu lucro sem perder a qualidade de vida. Eu sou Raquel Travassos. Eu, Mary Gomes, e o tema de hoje é não consigo me organizar. E aí, né, Raquel? É um Isso aí. problema sério a organização. A gente já veio nessas 2 semanas, né, Mary, falando bastante sobre esses temas. Mal ou bem, a organização, ela está ali permeando todas as iniciativas de gestão de negócios, porque para gerir um negócio você precisa de um certo nível de organização. Então a gente já deu várias dicas aí durante todas essas lives. Lembrando que a gente está na nossa 9ª live, de 10, amanhã é a nossa última live desse bloco de lives diárias. E para relembrar, nós temos os nossos 4 pilares. Boa noite, Bianca. Nós Olá, temos Bianca. os 4 pilares, né, do nosso método, do nosso conteúdo, os pilares que a gente fala aqui para vocês sempre, que é você, empreendedora, sim, a gente entende que é super importante a gente olhar para você, né, como empreendedora, como mulher, como pessoa. Enquanto você não estiver bem, o seu negócio não vai estar bem, então a gente aborda assuntos relacionados à sua saúde mental, psicológica, física, emocional, social. A gente tem o pilar planejamento, que tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui. Na verdade, tudo a ver com o pilar planejamento, que é onde a gente vai pensar no futuro e viabilizar esse futuro aí que a gente deseja para o nosso negócio. Tem o pilar cliente, que é justamente para quem a gente vende, né? Quem se interessa pelo nosso produto ou serviço, é quem a gente quer atingir, é quem a gente quer ajudar a melhorar ou resolver um problema. E tem o pilar finanças, que é um dos principais pilares que vocês têm mais dificuldade, que é um pilar que a gente aborda muito aqui. Semana passada a gente teve uns 2 ou 3 lives falando É. só de finanças. Uhum. E vocês sempre perguntam muito sobre lucro, sobre fluxo de caixa, sobre precificação, né? Como é que separa dinheiro da conta pessoal da conta jurídica. E aí a gente tem o pilar finanças, onde a gente aborda justamente todos esses aspectos relacionados às finanças do negócio, né? Então são esses 4 pilares que a gente aborda aqui principalmente. E essa semana a gente já teve uma live falando de atendimento de excelência, né? A gente falou aí de importante e urgente, a gente falou da importância de falar o não positivo, né? E a necessidade de você ter um controle aí das suas atividades. E por que que a gente sempre recapitula as lives, né? Pelo menos a da nossa semana. E por que que a gente chamou essa semana de aquecimento da jornada Negócios Blindados? Gente, porque a gente realmente, efetivamente, criou uma jornada para vocês. Então, quem está tendo a oportunidade de acompanhar com a gente as lives, está percebendo uma evolução, né? A gente está trazendo vocês de um ponto A e tentando levar vocês para um ponto B. E para isso você tem que percorrer ali alguns caminhos. Então, os assuntos, eles são independentes, mas se você vê a sequência deles, você tira muito mais proveito. Então, por isso que a gente criou realmente uma jornada. É porque os pilares, né, Raquel, eles sustentam o negócio, né? E a pessoa, o dona do negócio, como um ser, né? Então, na verdade, se qualquer um que saia, né, na verdade, vai fazer falta nesse contexto. Então, realmente, os pilares são o sustento, né, propriamente dito, do negócio. Exatamente. Sim. E aí, na terça-feira, a gente falou também muito sobre saúde física, né? Da questão que a gente tem enquanto mulheres, principalmente empreendedoras, da gente não se cuidar. E aí, da importância da gente cuidar do nosso corpo, da nossa saúde física, né? A Mary até trouxe aquela frase, né? Cuide do seu corpo, pois você mora nele. É mais ou menos assim, né? Maravilha, isso. E aí a gente aplicou as perguntas lá da Roda da Vida, da vertente da saúde física, e também falou aí da necessidade da gente controlar e dar foco nisso. Ontem a gente falou, né, como que você não fica para trás no seu negócio, como que você se mantém sempre atualizada. Falamos aí do estado de flow, para a gente manter equilibrado o nível de desafio e competência, para que a gente não fique frustrada. Da necessidade da gente buscar maestria, né, que é focar naquilo que a gente é melhor, naquilo que a gente tem controle. E também falamos um pouquinho de obesidade intelectual, que é quando a gente busca muito conhecimento e não bota na prática, né, não bota em prática. Então, resumindo, a gente falou sobre isso essa semana. E hoje a gente vai falar, como a Mary falou aí, não consigo me organizar, né? E aí a primeira coisa que a gente queria trazer reflexão aqui para vocês é o seguinte: por que que você quer ser mais organizada, né? Por que que você tem essa questão, eu não consigo me organizar? Onde é que pega isso para você, né? Porque a gente sempre fala aqui, tudo, gente, tudo sempre tem um propósito e um objetivo. Se não tem um propósito e um objetivo, você está fazendo aquilo por fazer. Você está ali
só sendo um robô, em repetição, né? Porque o outro faz, você está fazendo também. E aí você realmente fica sem eu vou ser organizada para quê? Você não vê utilidade naquilo, né? Então é importante o primeiro ponto é a gente entender por que que eu quero ser mais organizado, o que que isso vai me trazer de benefício, né? E eu, por exemplo, me considero uma pessoa organizada no âmbito profissional, principalmente, porque eu tenho uma necessidade de ter mais controle sobre as coisas, e a organização ela nos dá essa capacidade da gente controlar um pouquinho mais algumas coisas, mas a gente nunca tem controle de tudo, né? E aí meu É marido diz que não, meu importante ter marido diz que essa eu sou visão, né? desorganizada. Sim, É importante ter essa visão, né? Às vezes a gente tem um pouquinho de diferença, né, entre o negócio propriamente dito e a vida pessoal, né? A gente às vezes tem, até pelo tempo e tal, a gente deixa um pouco mais desorganizado. Mas o importante é que você tenha a visão desse todo, né? isso aí. E eu acho também que a questão não é nem tanto, eu me considerar, né, eu me considerar uma pessoa organizada ou não. Eu acho que a questão está muito ligada ao quanto aquilo te ajuda ou te atrapalha, né? Desculpa, eu trabalho com uma colega que ela não é tão. Eu gosto de uma ferramenta, eu gosto de um planner, eu gosto de uma planilha, eu sou ligada. Então, assim, por exemplo, o planner físico, né, veio muito para mim no momento em que a Heloísa já estava na escola, minha filha, e aí na creche, e cada dia era uma coisa diferente. No dia você tinha que levar um short branco, no outro dia você tinha que levar uma jujuba azul, no outro dia você tinha que levar uma fralda de sei lá o quê. Olha, são vários Cada pedidos dia é um incríveis. desafio, né? E aí, teve até uma vez que eu botei no Facebook, que eu botei assim, nossa, quando eu achava que estava em dia, quando eu achei que eu estava em dia com as solicitações da creche, a agenda veio com com outro pedido. Então, assim, os pedidos não acabavam. Agora tá menos pior, porque ela tá já no primeiro ano, então é mais tranquilo. Mas eu senti essa necessidade porque, assim, eu era muito organizada, com muitas ferramentas no meu trabalho, então eu usava a agenda do Outlook, usava um planner, né, na mesa, listava o que eu precisava fazer e me organizava dessa forma. A organização no meu âmbito pessoal veio mais com a vinda da Heloísa, porque aí eu comecei a ter que, além de organizar a minha própria vida, organizar dela, né? Porque eu sou responsável pela vida dela ainda, né? Ela ainda é criança. E quando eu comecei a cozinhar também, né? Eu não cozinhava. Até ela sair da creche e começar a frequentar a escola, eu praticamente não cozinhava. E aí, quando ela saiu da creche e começou a se alimentar de verdade todos os dias em casa, eu comecei a sentir necessidade de me organizar para cozinhar. Então, por exemplo, quando eu estou responsável pela comida aqui em casa, eu faço o planejamento das refeições para a semana toda, porque eu já vejo o que eu preciso comprar, o que eu tenho, como é que dá para aproveitar, para não estragar as coisas. Então, eu funciono melhor assim. Só que isso me ajuda, né? Isso é uma ferramenta que eu percebo que me deixa menos ansiosa, me deixa mais tranquila, as coisas funcionam melhor para mim. E essa minha colega que trabalha comigo, ela fala, eu não gosto de ter assim tudo tão anotado, sabe? Eu gosto de deixar as coisas mais soltas. Mas ela tem algum nível de organização, né? Ela tem lá o método dela de organização para não deixar tudo também muito solto. Porque não existe um padrão de organização, né? O que existe são vários sistemas que a gente pode usar e ferramentas de organização e planejamento que a gente pode usar ao nosso favor com níveis de profundidade naquilo. Eu uso uma planilha para anotar cada minuto, cada uma hora do meu dia. Não, eu anoto principais atividades. E ok, né? O importante é você usar isso a seu favor, para te ajudar. Porque a gente, né, Raquel, a gente apresenta as ferramentas, diz como diz qual é a prática que se usa. Agora, quem vai usar vai começar por uma prática que a gente apresentou, mas depois vai fazer o seu modelo, né? Na verdade, assim, depois ele vai ver o que a pessoa ali vai conseguir criar o seu modelo e fazer de acordo com a sua necessidade. Exatamente. E aí, o que a falta de um sistema de organização e planejamento ela faz, gente? Ela vai deixar você no completo amadorismo, né? E o que eu quero dizer com amadorismo nesse caso? É quando você faz as coisas todas de modo muito intuitivo, né? Quando você não tem um direcionamento claro do que você está fazendo. E aí você vai fazendo as coisas conforme elas vão acontecendo e você não é dono do seu tempo, né? E realmente você não vai conseguir se organizar, porque você tá imaginando ali coisas, né? E aí isso está muito no campo abstrato. E aí as coisas vão acontecendo, vão atropelando, aquilo que estava na tua cabeça já não está mais, outra coisa já ocupou, aconteceu um problema que já ocupou aquilo que você achava que estava na sua cabeça. Não, pode deixar, tá tranquilo, tá tudo aqui na minha cabeça. Gente, a nossa cabeça, ela falha, porque são muitas coisas, né? Então, quando você se organiza, e a gente está falando aqui de efetivamente colocar no papel, escrever, é para que você limpe mesmo a sua cabeça
e você possa ocupar a sua cabeça com aquilo que você efetivamente precisa fazer. E aquilo vai estar organizado, você vai estar olhando para aquilo de tempos em tempos para garantir que aquilo está indo na direção que você planejou, né? Porque o próprio ter que lembrar, né, Raquel, estressa. Porque é como se Exato. aquilo fosse uma eterna cobrança na tua cabeça, né? Então põe no papel e deixa o papel lembrar por você, né? Que já fica mais fácil. Tem aquela brincadeira do desocupa a memória RAM, né? Eu não sei dessas coisas de tecnologia, mas a memória de curto prazo. Desocupa a memória RAM, né? Deixa ela livre para trabalhar com o que você está ali na hora, né? E o que você precisa fazer está ali em algum outro lugar, num HD externo. E aí nos negócios, gente, mesmo que você seja muito boa aí no que você faz, a gente está falando com donas de negócio, né? E se você concentra todo o seu tempo ali, né, numa atividade só, e geralmente a gente tende, quando a gente é pequena, quando a gente está começando, a gente tende a focar a nossa atenção, a concentrar a nossa energia toda na operação do nosso negócio, né? Geralmente a gente começa o negócio para fazer algo que a gente gosta muito, que a gente ama, que era um hobby, e a gente viu que era uma oportunidade de rentabilizar, e tudo bem. Só que você decidiu que abrir um negócio sobre isso. E aí é natural que você precise começar a abrir espaços para ver outras coisas além do que efetivamente está ali ligada direta à produção do seu produto, do seu serviço. E para isso você vai ter que ter organização. Não vai bastar só força de vontade, não vai bastar só querer, né? A gente precisa se organizar e usar isso a nosso favor. Ainda mais se a gente gosta de estar ali à frente, na produção, né, na linha de frente, a gente vai tender a não fazer as outras coisas. E aí, quando você está, né, olhando para a produção do seu produto ou seu serviço só para isso, quem é que está de fato cuidando para o seu negócio se manter e crescer? Né? Imagina um piloto de um avião. Né? Se o piloto do avião sai se o piloto do avião resolve servir cafezinho, né, fazer o serviço dos comissários de bordo, quem é que está pilotando o avião? Então você é o piloto do avião, né? Você não pode sair não sei como fala, não é volante, né? Cockpit. Não pode sair do cockpit. Você não pode sair lá da pilotagem do avião. Cabine. Então, cabine. Cockpit de carro, Mas acho que a ideia tá clara. Pegaram. Exatamente. E aí, então a organização ela vai te ajudar a isso, né, gente? E planejamento tem tudo a ver com organização. Eu sei que tem muita coisa aí que vocês estão fazendo, né? Tem algumas pessoas que são mais resistentes a essa questão de organização, aí vão dizer, eu já tentei fazer de tudo, né? É muito difícil, eu tenho muitas coisas para fazer, né? Eu tenho que cuidar da operação do meu negócio, eu tenho que fazer o controle financeiro, mesmo que seja um controle financeiro ainda muito incipiente, mas eu tento fazer, isso me toma tempo, eu tenho que pagar as contas, e eu já sei como tudo tem que ser feito, né? Para que eu preciso ficar me planejando, me organizando, né? Colocar tudo no papel é perda de tempo. Muitas pessoas têm esse pensamento, né? E aí, gente, tá uma grande emboscada, né? Porque aí eu vou perguntar para vocês. Quantas vezes você teve que fazer alguma coisa, de repente, porque apareceu uma coisa e você teve que parar e fazer. Só que quando você parou para pensar, aquela coisa que apareceu, você percebeu que, isso... Eu podia ter previsto isso. Se eu tivesse pensado um pouquinho, eu estaria atenta que isso aí estava para acontecer mesmo. Não necessariamente foi um imprevisto. Quantas vezes isso não acontece com a gente? Ou então quando a gente esquece, né? Principalmente quando a gente não anota, né, gente? Quantas vezes a gente não esquece de fazer uma coisa importante, ou então lembra e aí sai correndo, faz tudo às pressas e sai correndo igual uma maluca e faz tudo de repente, correndo e sem muito jeito, se atropelando, porque a gente esqueceu, né? Porque a memória RAM da gente, ela vai falhar, né? E até às vezes, né, Raquel, até pelo lado bom também. Às vezes, eu, por exemplo, eu tenho muita ideia andando no meio da rua, né? Se eu não anotar, com certeza eu vou esquecer. Eu anoto lá na minha coisinha de ideias, lá no celular, porque senão, se eu chegar em casa, eu já esqueci aquilo que eu pensei, isso aqui é uma boa sacada de fazer. Esquece. Já aconteceu algumas vezes de eu não poder escrever, ou eu pensar assim, não, vou lembrar. Ai, que arrependimento. Porque eu fico, o que era? Aí você fica, como é que era? Tinha alguma coisa assim a ver com... Aí você fica tentando, mas exato. Geralmente você perde, eu fico danada. Aí geralmente hoje em dia eu já anoto, eu paro e anoto, porque eu sei que eu vou esquecer.
E às vezes também a gente, né, imagina fazer X coisas, eu quero fazer, sei lá, 10 coisas hoje, passa o dia, as coisas vão acontecendo, chega no final do dia, você não fez aquilo que você se planejou, não fez nem metade e fica extremamente frustrada, né, gente? E aí imagina isso tudo acontecendo recorrentemente, uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, você está sempre nesse ciclo, né? Sendo pega de surpresa por todas as coisas de todos os lados, esquecendo coisas e fazendo em cima da hora, deixando de fazer aquilo que você achou que daria para fazer. Quanto que você acha que isso não vai te custar? Porque eu não sei se você percebeu, né, gente? Mas isso tudo que eu falei vai te custar dinheiro, vai te custar tempo, né? Retrabalho, erro, ociosidade, gente, te custam dinheiro. E esse é um dos motivos pelos quais você precisa, sim, encontrar aí uma forma de se organizar melhor e se planejar, tá? O tempo que você perde se planejando e se organizando é o tempo que você vai ganhar e é o dinheiro que você não vai perder daqui a algum tempo. Isso vai te dar a possibilidade de você prever coisas e evitar erros, evitar atrasos, tomar decisões corretas, né? Então, o planejamento e a organização, eles vão te ajudar justamente nisso, previsibilidade. E planejamento, gente, organização traz clareza, e clareza é poder. Eu sempre falo isso, clareza é poder. Quando a gente tem clareza do que a gente quer, do que a gente está fazendo, de quais são os nossos desafios, a gente tem o poder de tomar decisões certas. Então, clareza é poder, e planejamento e organização vão te dar clareza. E aí, gente, o que é planejamento, né, Raquel? Mas o que é planejamento? Porque planejamento, né, é tanta coisa, todo mundo fala, né, que é para fazer planejamento, mas o que é efetivamente fazer planejamento, gente? Pra gente, aqui no nosso âmbito, que a gente fala de negócios, planejamento é basicamente o ato de se organizar para fazer algo relacionado a um objetivo, a um propósito, como eu falei lá atrás, né? E aí você define o que você precisa fazer e quando. Basicamente, se planejar isso. Ele é como se fosse um GPS. Ele vai te dar a melhor rota, ele vai te dar o melhor caminho, ele vai te dizer os atalhos, ele vai te dizer onde é perigoso, ele vai te dizer onde você precisa parar para abastecer, quanto tempo você consegue continuar andando, quando é que você precisa descansar. É isso que o planejamento faz. Imagina o planejamento e a organização como um GPS do seu negócio e da sua vida, né? Que vai te dar ali os melhores caminhos. Quanto tempo você vai levar para chegar, né? E com isso você está até planejando gastos, né, Raquel? Porque assim, o tempo que você vai levar, onde você vai parar e tal, é gasto também, né? Então, se você não planeja o teu caminho, o teu percurso, né? A possibilidade de você gastar mais é alta, né? Sim. E aí, justamente, porque planejamento e organização, gente, é a ferramenta que você tem para fazer o melhor uso do seu esforço e seu recurso. E aí, recurso financeiro, recurso de tempo, recurso humano e dos seus esforços, né? O que você precisa efetivamente fazer. Ele vai equilibrar essas duas forças para que você faça o melhor uso possível, né? Então, você vai ter ali uma visão do todo, você vai ter clareza do que precisa ser feito, você vai estimar tempo de quando você precisa fazer cada coisa, quando é que dá para fazer, quando é que não dá, o que precisa fazer antes, o que precisa fazer depois, e você vai distribuir tudo isso aí no tempo sem tanto erro, né? E eu acho legal a gente destacar também o que não é planejamento. Porque muitas pessoas acham assim, eu fiz uma lista, mas eu tenho aqui minha lista de coisas para fazer. Gente, uma lista solta, ela não é necessariamente uma ferramenta de planejamento e organização. Ela é uma lista, mas ela às vezes não está ligada a um objetivo claro. E aí é só uma lista para você ir ticando, mas que não necessariamente está te levando a algum lugar, né? Escrever no papel o que você vai fazer no dia seguinte também não é necessariamente uma ação de planejamento e organização como a gente está propondo aqui para vocês, né? Achar que você, eu me planejei e eu vou perder toda a minha flexibilidade, né? Eu me planejei e está escrito, acabou, não posso mudar. Não, não é isso, gente. O planejamento ele vai te guiar, ele vai te orientar, mas é para justamente quando as coisas saírem do controle, você poder saber como é que faz para você voltar, aonde foi que você estava, como é que você faz para voltar para aquele ponto que você estava, se você consegue voltar para um ponto mais adiante, né? Estão conseguindo acompanhar aí, pessoal? Fala aí, Mary. Não, exatamente, né? Porque assim, você direciona, né, o esforço, né? Eu, por exemplo, uso até, né, você sabe, negócio de viagem e tal, eu planejo exatamente para não gastar muito. Então, por exemplo, se eu vou numa cidade, eu corto essa cidade, faço como se fosse uma cruz e eu fico naqueles blocos especificamente. É claro que pode aparecer uma coisa que eu gostei e eu vou para um outro bloco, óbvio.
Mas eu faço meu planejamento cortando de forma que eu me mantenha num bloco, porque eu não fico cortando a cidade como um todo e não fico gastando muito mais. Então, até nisso também, às vezes você pode usar esse conceito exatamente para diminuir teu custo, né? Exatamente. Porque planejamento é organização antecipada, né, Mary? É isso, você vai viajar, você vai se planejar, você vai se antecipar ali, é o que você precisa fazer, as várias ações voltadas para o seu único objetivo, que nesse caso que você deu exemplo aí é viagem. A mesma coisa para os negócios, né? Então é você realmente se antecipar aquilo que você precisa, se planejar e se organizar, né? Porque quando você deixa as coisas soltas ali, sem fazer uma correlação delas, você não está fazendo planejamento, você está só escrevendo, tentando talvez não esquecer, mas talvez seja um movimento, né, para um começo de planejamento e organização, mas é muito incipiente ainda, né? Você não está necessariamente otimizando os seus esforços e seus recursos, porque as coisas estão muito soltas, né? É legal a gente também deixar clara a diferença, gente, entre planejamento e gerenciamento de crise, né? Eu já ouvi algumas pessoas falando, mas eu me planejei aqui, deu um problema, eu me planejei. Uma situação que já chegou num limite, que ela já. Quando já é um problema, você não está mais se planejando, você está gerenciando a crise que já está instalada. Se planejar é se antever a alguma situação. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma programação de vídeos para sair todo dia. Né? Como é que a gente faz para trabalhar fora, né? Numa empresa, fora, 8 horas por dia, fazer live, programar as lives, fazer roteiro, ainda ter vídeo saindo aqui todo dia. A gente se planeja. E aí, se a gente deixa, a gente tem um planejamento desses vídeos para pelo menos um mês à frente. Se a gente começa a usar esse estoque de vídeos que a gente tem prontos e não repõe, a gente deixa de repor, a gente tem um limite, sei lá, 2 semanas. Se a gente chegar em 2 semanas, a gente já está num ponto de atenção. Se eu deixo para uma semana, 2, 3 dias, sem ter feito mais um estoque de vídeos, eu já começo a ter um problema, porque vai ter um dia que eu não vou ter vídeo para subir. Eu já estou no problema, eu já estou na crise. E aí se eu começo, não, então agora eu vou me planejar aqui para botar o vídeo de hoje. O vídeo de hoje não é mais planejamento, eu estou lidando com a crise que eu não tenho mais vídeo para colocar. Então eu vou lidar com isso. Ok, isso pode acontecer? Pode, mas isso não é se planejar. Isso aí é lidar com um problema que já está acontecendo, uma crise que já está na sua mão ali para você lidar com ela, tá? Então, entendo a diferença disso, tá? E quando a gente está falando de negócio, gente, a gente tem 3 tipos de planejamento, né? E que eu acho que é legal a gente destacar para vocês conseguirem se organizar melhor aí no negócio de vocês, que a gente sabe que isso é um grande desafio. Muitas de vocês têm realmente dificuldade em se planejar, em se organizar. E aí é legal a gente ver o nosso negócio sobre esses 3 aspectos, porque isso vai dar uma ajuda em que nível você está atuando mais agora. E como é que você pode começar a olhar para esses 3 âmbitos e dividir melhor aí o seu foco de atenção. Então, a gente tem o planejamento, né, a organização estratégica, tática e operacional. O que é o planejamento estratégico, a organização estratégica, no âmbito estratégico? É o planejamento macro, né? É onde você vai definir de fato a sua visão de negócios. Você vai entender o seu posicionamento de mercado, como é que você está frente ao seu mercado. É onde você vai olhar lá quais são as suas forças e as suas fraquezas perante o seu nicho, quais são as oportunidades e as ameaças no seu negócio, no seu mercado de atuação. E aí você vai definir a sua visão de negócio bem macro mesmo, bem alto nível. Então, por exemplo, ser a maior rede de franquias de venda por assinatura no Brasil. Esse é o seu planejamento estratégico, a sua visão. E aí você tem que desdobrar ali algumas metas estratégicas para você conseguir atingir essa visão no longo do tempo. Então, você pode ter uma meta de 5 anos, uma meta de 3 anos e uma meta do ano que você está, né? Do próximo ano. Você vai descer, é como se você pensasse num funil. Então, o planejamento estratégico é o maior, aí depois vem o tático e depois vem o operacional, que é aquele que a gente vai lidando no dia a dia. E aí é interessante, né, Raquel, que até nesse patamar maior é até pensar nos próprios indicadores para os demais, né? Então você está olhando o teu desempenho como um todo, né? E o seu desempenho inclui, inclusive, teu orçamento, né? Isso. E por que a gente começa com ele, né? Justamente com o estratégico. Porque é aquilo que eu falei, o objetivo e o propósito, né? Raquel, Mary, eu não consigo me organizar.
Tá, mas o que você está querendo aí para o seu negócio? Qual é o seu... a gente até recebeu uma pergunta recentemente, acho que de alguém que estava pensando em... Não sabia se vendia a loja ou se não vendia. A primeira coisa que eu perguntei para essa pessoa foi: o que você pensava para sua loja antes da pandemia? Isso ainda é viável agora? Decidir em vender ou não vender. Primeiro que não dá pra gente, né, dar qualquer tipo de opinião a respeito disso sem conhecer a pessoa, sem ter feito um estudo, um diagnóstico aprofundado do negócio da pessoa e da pessoa em si, né? Então esse é o primeiro ponto. Mas, para trazer algum tipo de reflexão e tentar ajudar, o ponto de partida sempre é: o que eu quero com isso? Onde eu quero chegar com isso? Então, para se planejar, para se organizar, o que eu quero com isso? Onde é que eu quero chegar com isso? Né? Porque se você se planejar, porque eu não quero ter bagunça aqui na minha mesa. Então não precisa se planejar, é só você arrumar. Não precisa de um grande esforço, né? De ficar pensando e elaborando. Então, o planejamento estratégico ele vai vir para nortear, para direcionar os seus esforços da organização como um todo. E aí no longo e no médio prazo, né? O planejamento tático ou gerencial, né? Algumas pessoas também chamam de gerencial, ele é o desdobramento, né, do planejamento estratégico. E aí aqui você vai fazer um planejamento ali de curto prazo, né? De 1 ano, mais ou menos, 2 anos. E aí, se você pensar numa empresa grande, se você setorizar a sua empresa em áreas, aqui é como se você tivesse as áreas da sua empresa. Então, mesmo que você seja sozinha, mesmo que você não tenha funcionário, que você não seja uma grande empresa. Aqui a gente fala com pequenas e microempreendedoras. Então, você tem um setor que, mesmo que você faça tudo, você tem um setor financeiro, você tem um setor de recursos humanos para você lidar com o seu autodesenvolvimento, você tem um setor de venda, prospecção, você tem um setor de suprimentos, que é estoque. Então, você tem os vários setores aí da sua empresa. Nesse planejamento tático, nesse planejamento gerencial, você vai justamente planejar de acordo com a sua visão. Então, eu quero ser a maior rede de franquias, estou supondo. Como é que o seu setor financeiro precisa contribuir para alcançar essa visão? Como é que o seu setor de vendas precisa contribuir para alcançar essa visão em 5, em 10 anos, no tempo que você estipulou? Então, você vai estipular metas e objetivos desdobrados da visão por setor ali da sua empresa, para que você consiga entender onde cada área precisa focar para que você efetivamente chegue na sua visão. Qual é a contribuição de cada setor aí da sua empresa para que você alcance essa visão? Porque se você for a única pessoa, né, você muda o boné, mas aquelas funções existem na realidade. Então, quando você for pensar isso, né, em descer do seu objetivo macro para essas tarefas mais quebradas, pense em quanto cada boné que você pegar, né? Então, se eu for agora, eu sou o vendedor, eu assumi o boné de vender, de prospectar o meu serviço. Tá. Então, o que eu tenho que pensar enquanto boné de vendedor? Depois, quanto o boné de executora do serviço? Ou depois de compras do meu material, né? Então, pense setorizado, como se você estivesse pegando o boné. Exato. E sempre com o olho no seu propósito, no seu objetivo, que no caso vai ser o seu planejamento estratégico, né? E aí você tem o planejamento operacional, que eu imagino que seja o que a maioria de fato faz, né? Que é o planejamento do dia a dia, né? Que, eu estou fazendo planejamento da minha semana, eu estou aqui vendo as atividades que eu tenho que fazer, eu estou vendo aqui quais são as minhas prioridades. Isso tem muito a ver com planejamento operacional, né? Quais são as atividades, as tarefas que cada um tem que cumprir e fazer num determinado tempo para que eu atinja o meu objetivo, a minha visão ali gerencial, tática, que vai me levar à minha visão estratégica, né? E aí você tem o nível operacional, que é efetivamente aquele que a gente vê mais claramente, né? E acho que é onde a maioria geralmente foca. Mas é importante ter os 3, né, Raquel? Porque exatamente o estratégico te dá a visão de longo alcance, né? Você está efetivamente vendo a floresta, enquanto o operacional você está vendo a árvore, né? Como a gente já falou. Mas é importante ter os 3 exatamente para você conseguir quebrar, porque se você não quebrar, aquela visão de longo alcance fica muito distante, né? Parece que você nunca vai alcançá-la efetivamente. Exato, e o tático vai orquestrar isso aí no meio do caminho, né? Porque são muitos bonés, como você falou, né?
são muitos bonés que a gente tem que lidar, e principalmente a gente que é pequeno, né? E aí faz tudo mesmo, né? E tá com esses vários bonés, às vezes a gente tem o hábito de colocar eles ao mesmo tempo até, e aí embola mais ainda, né? Então você tira um boné e coloca o outro, e aí você vai começar a orquestrar isso melhor. Você vai, não, vou tirar o boné de finanças, agora eu tô olhando o boné estratégico no sentido de planejar a estratégia. Beleza, bota esse chapéu e deixa finanças lá quietinho. Depois, quando você for pegar o finanças, você bota o boné de finanças e entende como é que a finanças contribui aí para a sua visão, para o seu objetivo macro, né? Quem pensa que planejamento tira a flexibilidade, gente, o planejamento ele não só não tira a sua flexibilidade, como ele vai te dar segurança para você tomar decisões, né? Então, tem algumas pessoas que têm essa questão ligada a planejamento e organização. Ai, meu marido é muito assim, né? Ele, mas eu vou ficar me planejando assim, botando tudo no papel, fico preso, né? Fico me sentindo preso, parece que eu não posso fazer nada diferente. E aí, claro que não, gente. Assim, com planejamento ou sem planejamento, o seu poder de tomada de decisão, ele sempre vai existir. A diferença é que quando você se organiza, quando você se planeja, você vai poder mudar de ideia, tomar uma decisão diferente com base em uma análise de um cenário, com base no que você tem ali à sua disposição, que você já fez esse estudo anterior, né? Você vai saber quais são as suas alternativas, ou você vai ter uma ideia muito melhor de quais são as suas alternativas e quais são as consequências que você tem se você tomar uma decisão A e não tomar a decisão B. Então, por exemplo, a pessoa que me perguntou pra gente no direct, eu vendo, não sei se eu vendo a minha loja ou não vendo a minha loja. Se ela começar a se planejar e criar esse cenário, se eu vender a minha loja, pode ser que acontecesse isso, tem esse caminho. Tem esse caminho. Se eu não vender, tem esse caminho. Ela consegue, e aí ela toma uma decisão. Quando ela toma uma decisão, vendi a loja, seguiu por um caminho, ela tem uma previsibilidade, uma segurança muito maior. Isso não quer dizer que ela não possa mudar de ideia, ela pode. Só que ela consegue entender, não vendi, agora como é que eu faço para recuperar a loja se ela mudou de ideia depois que vendeu? Você vai conseguindo entender, né, quais são os riscos e como é que você reverte uma decisão que você achou que era boa e resolveu que não é mais. Você consegue ter os prós e contras, né, muito mais claro, né? E aí você consegue efetivamente, tendo esses cenários, você tomar uma decisão e muito mais embasada, né? Por exemplo, no caso, né, como a Raquel falou, eu fecho ou não a loja, mas também poderia ser eu cresço ou não a minha loja, né? Também poderia ser assim. E aí, quando você tem fatos e dados e baseado num planejamento, você consegue ser mais assertivo, efetivamente, né? É até legal você falar isso porque não necessariamente, né, porque eu quero faturar mais, né, eu necessariamente preciso querer escalar o negócio, né, crescer, me tornar muito maior, porque nem todo mundo quer ser muito maior. Tem pessoas que querem ali, eu estou num nível de negócio, num tamanho de negócio que está confortável e eu quero ficar assim. Eu não quero crescer muito mais, né, mas você precisa lhe garantir outras fontes de renda. Talvez você não queira crescer, mas talvez aumentar um pouco o faturamento. Você também não vai conseguir exponenciar faturamento se você não crescer. Mas você pode encontrar outras formas de gerar renda. E isso faz parte de uma organização e um planejamento, para não quebrar o que tem e conseguir gerar outra fonte de renda sem necessariamente ficar escalando e crescendo demais o negócio, né? Quem acha, né? Até já falei um pouquinho, mas quem acha que fazer planejamento semanal é fazer planejamento e não ver vantagem, eu faço aqui o planejamento da minha semana e não estou vendo resultado. Provavelmente você está fazendo só o planejamento da sua semana. Você não está fazendo link com o todo, com o propósito, com o objetivo, né? Uma lista de coisas para fazer na semana, sem que aquilo esteja conectado ao seu objetivo efetivamente, não vai te levar efetivamente a lugar nenhum. Não vai. Você está ali naquele fazejamento, né? Incrível arte de sair fazendo. Você listei aqui, vou lavar louça, varrer a casa, vou fazer um post. Você imagina, vou fazer um post. Um post de quê, né, aqui no Instagram para vocês? O que a gente vai falar? A gente está na semana de aquecimento da jornada Negócios Blindados. Será que vale a pena eu falar, sei lá, trazer uma coisa nada a ver ou fazer uma collab que não conecte com o que a gente está falando agora? A gente está levando vocês nessa jornada. Sei lá, se a gente trouxesse alguém para falar de uma coisa
que não tivesse nada a ver. A gente precisa estar atento a isso, né? Então, o planejamento semanal sem objetivo é a mesma coisa. É só um monte de lista. Então, não vai realmente, né, te levar a nada. Você precisa sim fazer o seu planejamento semanal, mas ele tem que estar alinhado com o seu propósito, com o seu objetivo, com a sua visão, né? E disciplina, né? Disciplina é uma coisa que muitas pessoas falam. Não tem disciplina para fazer isso. Já tentei fazer de tudo, já tentei botar isso no papel. Teve uma pessoa que conversou com a gente também no direct e falou: olha, eu tentei fazer a minha lista de coisas para fazer, de ideias, e aí eu tenho muitas ideias. Mas aí, quando eu sentei para fazer, parece que eu bloqueei e só vieram 4 ideias. E aí, o que eu até sugeri para ela foi o seguinte: a Bianca falou aqui, planejamento é tudo, com certeza. Mas precisa de ação, inclusive como você falou hoje na sua live, né, Bianca, que eu ouvi hoje. A gente precisa sim se planejar, mas precisa agir. Não dá para ficar só no âmbito do planejamento. Mas essa pessoa que estava com dificuldade, né, de listar as coisas, eu falei para ela, falei, primeiro, né, qual é o seu objetivo? E a outra coisa que eu falei é o seguinte: quando você trava, é meio que uma autossabotagem, né? A gente quer fazer e aí quando a gente se propõe a fazer, a gente, eu não tenho disciplina, e cria aqueles bloqueios que só dificultam, né? E aí eu sugeri para ela o seguinte: escreve o que você conseguiu escrever, e aí passa aí 1 ou 2 semanas, quando você estiver fazendo outras coisas, veio uma ideia, pare e anota, aquilo que a gente tinha falado antes. Teve uma ideia, pensou em alguma coisa, pare e anota. Depois você tem que ter esse momento de pegar isso tudo que você fez esparso, solto, espalhado, e organizar. E conectar com o seu propósito. E entender como é que aquilo te leva para onde você quer, né? A gente está o tempo todo tomando decisões, gente. E quando a gente toma uma decisão de não fazer um planejamento, de não se organizar, de não fazer aquele esforço, de entender como é que eu posso hoje, né, me organizar melhor, fazer a minha rotina funcionar, fluir. Se a gente escolhe, eu não vou pensar nisso não, porque isso dá muito trabalho. É uma escolha, né? E aí você está deixando de se comprometer com o seu sucesso, você está deixando de se comprometer com o seu avanço, com a melhora do seu negócio. Porque você está deixando isso para depois, ok. Mas esteja ciente que isso faz parte, é também uma escolha, né? E é o que a gente falou numa outra live, acho que foi essa semana mesmo, né, Raquel? É aquela história, né? Se eu te dou pérolas separadas, né, de 15 em 15 dias eu te dou uma pérola e não te dou o fio de nylon, eu não vou fazer você criar um modelo. Então, na verdade, você está tendo ideias soltas e não tem esse norte, não tem um apanhado que te mostra efetivamente uma visão do sistema que você quer criar. E aí as pérolas se perdem, né? As ideias se perdem. Então é importante você ter essa construção, e aí é uma trilha, né, efetivamente, que o planejamento te leva, desde o estratégico ao operacional, porque na verdade é aquela trilha que você vai seguir e o teu negócio vai andando, caminhando em prol daquele objetivo maior, né? Sim. A Andréia falou, consegui entrar só agora. Seja bem-vinda, Andréia. Que bom que você entrou. Bem-vinda. A Bianca colocou aqui, ó. Além de agir, entrar no campo de batalha. É isso aí. A gente precisa, planejamento é importante, né? A gente está falando de se organizar, mas vocês precisam colocar isso tudo aí que vocês planejarem e organizarem efetivamente no universo, né? Tem que ter o poder da ação ali e fazer, porque senão não vai adiantar, né? Não tem planejamento que dê resultado sem ação. Não vai. Pode ser o melhor planejamento do mundo. Se você não fizer, se você não executar... Vai ficar ainda no âmbito do sonho. Vai ficar no etéreo, né? Por isso, né, Raquel, que é importante a data. Para você exatamente trazer aquilo para a realidade. Porque aí, efetivamente, aquela data acho que meio que grita para você. Tá chegando, tá chegando. Sim. Gente... uma coisa que as pessoas erram, né? Quando a gente se planeja. Planejar considerando que tudo vai sair. Então, Raquel, eu me organizei, eu me planejei, eu pensei em tudo, né? Pensei nos riscos, avaliei, criei os cenários, tenho lá o meu propósito, o meu objetivo, nivelei em estratégico, tático, operacional. Maravilha. Tudo vai correr perfeitamente bem. Agora que eu me planejei, nada vai dar errado. Não é assim, tá? Não é assim. Não adianta a gente achar
que porque a gente se planejou, as coisas não vão sair do caminho, do rumo, vão sair. E o planejamento é justamente para te ajudar a voltar para o caminho certo, né? Ou a tentar se manter, né? Até porque quando você planeja, você vai vislumbrar algumas possibilidades de manobras que podem te tirar do caminho. E aí você já se anteveu a isso e às vezes se consegue se manter ali na sua linha reta, né? Para você gastar o menor tempo entre o ponto A e o ponto B, com o menor custo, que é o que a gente quer, né, gente? A Cacau colocou aqui, ó, eu como personal organizer posso afirmar que quando organiza, tudo flui. Isso aí, se está difícil no macro, acredito que ir definindo pequenas metas, pequenos objetivos e ampliando ajuda a chegar no macro. Sim, é uma estratégia. Eu usei isso há muito tempo, porque eu tinha dificuldade, de fato, a olhar o maior e ir descendo para o menor. Eu tinha essa dificuldade. Hoje em dia, já de tanto praticar, já é um pouco mais fácil. Mas eu fazia assim, eu fazia o contrário, né? A gente sugere que você faça do maior para o menor. Mas se isso for difícil, né? Eu não consigo, é muita abstração pensar, né? Esse macro, é muito macro, eu me perco. Beleza, então começa do pequeno e vai indo para o maior. E uma outra coisa também, que eu já até vou adiantar, é você fazer o planejamento de trás para frente, né? Então, como a Mary falou, eu preciso de uma data. Então, coloca a sua data e mesmo que você ainda não tenha esse macro muito claro, pega a sua data final e pensa, o que eu tenho que ter um dia antes? O que eu tenho que ter 2 dias antes? O que eu tenho que ter um mês antes? O que eu tenho que ter 3 meses antes? E aí você vai construindo esse planejamento de trás para frente, né? Do futuro para agora. Isso vai te ajudar, né? Além disso tudo que eu falei, a entender se cabe nesse tempo que você está pensando, né? Porque a gente superestima, a gente subestima coisas, e aí, quando você faz isso, você se dá conta, às vezes, que não vai dar. O tempo que eu estou pensando aqui é muito pouco, né? A lógica é a mesma de se você quer ir para uma festa. Você recebeu o convite daquela festa maravilhosa que vai bombar o ano, né? E aí você tem que. Essa festa vai ser em novembro. E aí você vai pensar, tá? Então, para eu estar bem nessa festa, eu tenho que comprar meu vestido hoje, eu tenho que comprar o sapato amanhã, eu tenho que comprar a bolsa. E aí você vai. A lógica é absolutamente a mesma. Você coloca lá na frente e traz para o dia de hoje o que você precisa para estar linda e maravilhosa naquele dia da festa. Então aí você vai construindo os seus dias até você chegar lá. E aí isso me lembrou uma seguinte coisa, né, gente? Sempre tem que falar, mas eu gosto de deixar as coisas mais soltas, né, gente? Não precisa disso. Eu chego lá, eu vou na loja, eu compro um vestido, e aí, se eu encontrar, maravilhoso, senão eu vou adaptar, e aí eu vou, né, inovar. Isso funciona até no âmbito pessoal melhor, um pouco melhor do que no âmbito de negócios. Gente, aqui a gente está falando de negócios, a gente está falando de organização e planejamento no âmbito de negócios. E a gente está falando muito provavelmente do seu sustento. Não dá para você ficar à mercê nesse nível, né, de eventualidade, de amadorismo, no sentido de que e quando chegar eu vejo o que eu faço, eu vou e tenho jogo de cintura, eu sou safa. Não dá para você ficar agindo assim, gente. E aí isso vai te custar dinheiro, isso vai te custar tempo. Então, a gente tem que, de fato, se conscientizar que mesmo que isso não seja uma característica forte da sua personalidade, que você não seja extremamente controladora e organizada, beleza, mas você tem que encontrar o ponto mínimo, né? Para te dar um mínimo de segurança, para te dar um mínimo de previsibilidade e um mínimo de gastos com erros desnecessários, né? E até uma coisa interessante, né, Raquel, que você falou aí da questão dos riscos, né? Quando você vai, imagina que você vai fazer uma trilha, né? Você vai fazer um trekking lá. E aí você vai sair do ponto A para o ponto B. Você tem sim que prever os riscos, né? Claro, exatamente. Eu vou, o meu cajado pode quebrar, eu vou levar um extra, eu vou levar um pouquinho de água a mais. Mas eu não vou ficar pensando em tantos e sis, que às vezes as pessoas tendem a se perder no e se. E se um urso me atacar? E se eu quebrar a perna? O lugar nem tem urso, entendeu? Você quebrar a perna? Pode até ser, mas a probabilidade é pequena. Então, às vezes, não se perder, né, nesse tempo aí de tantos e sis, né? Ter aqueles riscos que são mais plausíveis de acontecer, que podem acontecer, e você aí
coloca um plano que, tipo, uma condição, né, que você, se acontecer, eu tenho aqui isso aqui para suprir esse problema. Ok, mas ter o cuidado de não se perder nos e se's. Só isso, porque o e se faz com que você procrastine, né? Sim, acho que é muito boa a sua colocação também, Mary, me fez lembrar do seguinte, né? O planejamento ele não pode ser uma ferramenta que te engessa, né? Que te impede de mudar, que te impede de desviar de coisas que aparecem. Então, de maneira nenhuma, se você se planeja, se organiza num ponto em que você se sente ali obrigado a. Né, não posso milimetricamente sair daquele caminho porque está fora do meu planejado. Gente, não é isso, né? Não é para isso que organização e planejamento existem. Então, se você está nesse ritmo, né, de se planejar e se sentir preso, se sentir sem alternativa, muda um pouco a sua visão, né? Afrouxa um pouco o nível de exigência no cumprimento desse planejamento, né? Esse é um norte, é como a Mary falou, é a linha para você seguir. Mas você vai ter algum desvio ali, tá tudo bem. Vai ter porque você quis ter ou vai ter porque você foi obrigada a ter esse desvio. Mas essa linha para que é igual quando você vai fazer mergulho, né? É só para você não ficar perdido lá dentro, né? Você tem que ter aquela linha para ir você se segurando e você se afasta um pouquinho, volta, experimenta uma coisa diferente, mas volta ali para a linha para depois você conseguir voltar ou chegar onde você quer, né? Então, recapitulando, gente, como é que você pode se organizar? Como é que você pode se planejar aí, gente? A primeira coisa é ter um objetivo claro, né? Estabeleçam o seu propósito, o seu objetivo. Por que vocês querem se organizar? O que vocês vão ganhar com isso? Aonde isso vai ajudar vocês, né? Definam metas para que vocês possam aplicar essa organização, esse planejamento. Onde é que vocês conseguem fazer esse planejamento funcionar? Até que data você precisa concluir aquilo que você pensou, né? Para que isso funcione e você fique nesse ciclo aí contínuo. Construa o planejamento de trás para frente, né? Como eu já tinha adiantado. Então, coloca lá a sua data final, que quando você deseja que algo aconteça, e aí vem construindo esse planejamento de trás para frente. E não esqueçam, né, gente, que falta de planejamento vai te impedir, vai dificultar o aumento do seu lucro, né? Porque vai fazer você gastar mais, vai fazer você perder tempo e vai te atrapalhar, né? Com que você venda mais, com que você alcance seus objetivos. Então, vamos se organizar, vamos se planejar, porque isso é fundamental nos resultados do nosso negócio. E aí, até para deixar até mais claro um pouquinho, né, que para quem tem essa dificuldade de efetivamente puxar do maior para o menor, né, pensa o seguinte, gente, quando a gente fala assim, daqui a 5 anos é muito difícil, pensa em como você quer ser daqui a 5 anos, qual é o seu sonho? Não põe amarras, não põe empecilhos, pensa qual seria o seu top de linha, como é que você se imagina estar. Sonha mesmo. E aí, o que constrói o sonho é ir de trás para frente. Então, por exemplo, como a Cacau falou, né? Eu vou lá, pensa no como você se organiza daqui a 10 anos. Qual seria o seu top? Quantidade de clientes, como você gostaria de estar sendo reconhecida. Pensa no teu sonho e depois você constrói de trás para frente. Eu acho que fica mais fácil quando a pessoa parte do sonho, né? Sim. Sim. Ela falou, vou tentar trabalhar nessa tática do planejamento de trás para frente, tenho medo de exagerar. Não, nada disso, né? Na verdade, você pode exagerar lá no seu checkpoint, né? E aí você vai trazendo e você vai entendendo, né? Se o tempo está curto demais para esse checkpoint que é muito grande, se o recurso é que você não tem ainda nesse tempo, e aí você vai ajustando, você vai conseguindo calibrar isso melhor, né? Ela falou que você ouviu os pensamentos dela. Porque assim você vai conseguir assim, ter a visão para onde você vai efetivamente. Se você não tiver esse norte, né, aonde está ali o teu farol que vai te chamar a atenção, você se perde. Então é bom ter sempre um caminho delineado, né? Sim. Meninas, se tiverem algumas dúvidas, podem colocar aí. Se tiverem gostado também, quiserem compartilhar com a gente.
Não esqueçam, a nossa jornada Negócios Blindados começa na segunda-feira, dia 27 de julho. Vão ser 3 aulas de imersão em gestão de negócios. Vai ser uma semana intensa. A gente vai ter a comunidade no Facebook com exercícios extras, complementares, materiais que a gente vai liberar ao final de cada aula. A ideia é que vocês saiam no final da jornada de Negócios Blindados com um plano de ação prático, pronto, na mão de vocês, para que vocês possam dar o primeiro passo para aumentar o lucro do negócio de vocês. Então, para vocês poderem participar, ter acesso a esses materiais, poder assistir essas aulas, vocês precisam se cadastrar na jornada Negócios Blindados, tá? Só vai poder ter acesso quem efetivamente se cadastrar, porque esse link vai ser enviado lá pelo e-mail, tá? E a comunidade do Face também. Então, o link está na nossa bio. Acessem lá o Telegram também, que é onde a gente está colocando conteúdos extras. E é isso. Tchau, meninas. Até a próxima, então. Espero vocês amanhã. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.